A hidrocefalia é uma condição neurológica que pode ter várias causas, pode acometer várias faixas etárias. A criança pode ter hidrocefalia intraútero e a pessoa pode desenvolver isso na fase mais do idoso. Tá? Então não existe um perfil muito certo do paciente com hidrocefalia e existem várias causas da hidrocefalia também. Então, por conta dessa grande variedade, a gente também tem várias formas de tratar essa hidrocefalia. Tem casos que a gente precisa fazer um tratamento na urgência, alguns casos que a gente pode esperar, alguns casos que a gente pode lançar mão de outras técnicas para poder tratar a hidrocefalia, tá? Então, eu vou esclarecer aqui um pouco o que seria essa hidrocefalia e tentar exemplificar aqui alguma dessas técnicas que a gente tem para tratar a hidrocefalia. Bem, para começar o entendimento, a gente tem que entender o que é a hidrocefalia. Bem, a gente tem uma estrutura dentro do nosso cérebro que são chamadas ventrículos. Os ventrículos, eles têm são 4 ventrículos que nós temos dentro do cérebro, tá? A gente tem os chamados ventrículos laterais, que eles têm essa conformação em C. Os ventrículos laterais, eles vão se comunicar e se juntar no meio do cérebro em um ventrículo que é chamado de terceiro ventrículo, que fica aqui no meio. Então, os ventrículos laterais, eles vão se comunicar por esses forames aqui com o terceiro ventrículo, e o terceiro ventrículo, aqui na sua porção posterior, vai se comunicar por esse aqueduto para o quarto ventrículo, que fica aqui. E do quarto ventrículo, esse líquido que fica dentro dos ventrículos, ele vai ganhar o espaço que a gente chama de subaracnoide, por uns forames que nós temos aqui no quarto ventrículo também. E o que seria a hidrocefalia? Bem, esse sistema, tá? Eu vou fazer um esquema aqui por fora de um cérebro. O cérebro é como se ele estivesse aqui em volta dos ventrículos. Tá? O quarto ventrículo, ele fica dentro aqui já do nosso tronco encefálico. E o que acontece? Dentro dos ventrículos, a gente tem uma estrutura que é chamada de plexo coroide. Tá? A gente tem o plexo coroide dentro dos 4 ventrículos. Tá? Mas grande parte do líquor é produzido dentro dos ventrículos laterais por conta da extensão dele. Esse plexo coroide é o que produz o líquor, tá? Que é esse líquido que fica aqui dentro. O líquor, ele é muito importante principalmente para a proteção mecânica do cérebro, mas tem também uma função imunológica, uma função até bioquímica também para controlar as funções cerebrais. Esse líquido, ele vai sendo produzido e reabsorvido por outras estruturas cerebrais a todo momento, tá? E, por alguns motivos, essa produção e reabsorção pode sofrer um desbalanço, tá? Quando a gente tem esse desbalanço entre a produção e a reabsorção, a gente vai ter um acúmulo desse líquido. Então, esse sistema ventricular, ele vai começar a ficar sob pressão por conta desse excesso de líquido. Bem, o mais comum e o mais óbvio da gente pensar disso daqui seria uma obstrução. Vamos botar por exemplo aqui. Se a gente tiver um tumor cerebral aqui na região do mesencéfalo, tá? Esse tumor cerebral, ele vai comprimir, vai impedir a passagem do líquor do terceiro ventrículo para o quarto. Como eu falei, a grande produção do líquor é feita aqui no plexo coroide dos ventrículos laterais. Então, dentro dos ventrículos laterais do terceiro ventrículo, essa pressão vai começar a aumentar. A gente chama isso de hidrocefalia triventricular. Para isso, o que a gente pode fazer? Bem, a gente tem algumas técnicas. Se a gente pega esse paciente num momento de urgência, o que a gente deveria fazer com ele? Fazer uma derivação mais imediata, mais rápida. A gente geralmente opta pela derivação ventricular externa. O que seria isso? A gente faz um acesso no cérebro, aqui na parte de cima, tá, do crânio, e entra com um catéter e deixa esse catéter posicionado aqui na porção anterior do ventrículo lateral. Esse catéter, por sua vez, ele vai ser ligado em uma bolsa coletora e esse líquido que estava sob pressão vai sair e vai aliviar essa pressão. Porém,
essa técnica aqui, ela é uma técnica, como eu falei, emergencial e provisória. A gente não pode deixar o paciente com esse catéter para sempre, né? Então é só para a gente poder programar de fazer uma outra técnica, tá? A técnica mais clássica, definitiva, que a gente tem para tratamento das hidrocefalias é a colocação de válvulas, tá? Que a gente chama de DVP, que é derivação ventricular peritoneal. Tá? Esse P pode ser substituído por vários outros lugares. A gente tem a DVA, que é a derivação ventrículo atrial, tem a DV pleura, que é a derivação ventrículo pleural, e a gente pode ter sinusal, enfim, vários outros sítios que a gente pode utilizar essa derivação. Mas vamos falar sempre em DVP aqui, que é o mais comum que a gente faz na nossa prática. A DVP, a gente também vai colocar um catéter dentro dos ventrículos, só que a gente opta por uma questão anatômica mesmo de usar um outro ponto, que é um ponto mais posterior aqui no crânio, e a gente entra com um catéter aqui na região posterior e deixa esse catéter posicionado nessa posição dentro do ventrículo lateral. Esse catéter, por sua vez, ele não vai ser ligado num coletor externo, tá? Logo assim que a gente faz esse orifício do crânio, a gente anexa esse catéter a uma válvula, por isso que a gente fala de válvula, né? Essa válvula, ela vai limitar a pressão com que esse líquido vai sair, porque também não é interessante que esse líquido fique saindo eternamente, porque a gente precisa desse líquido. Então, a gente tem vários tipos de válvula, tem válvulas com pressão pré-programada ou que a gente pode programar. Hoje existem válvulas que elas são limitadas não só por pressão, mas por fluxo também, mas enfim, isso não vem ao caso. Essa válvula, por sua vez, depois a gente acopla em um outro catéter que vai ser posicionado em alguma outra cavidade, como eu falei, na cavidade peritoneal. Então, esse líquido que estava sob pressão, ele vai sair e vai descer e vai ser reabsorvido por essa cavidade que a gente escolheu. E existe uma terceira forma de tratamento da hidrocefalia, que é a neuroendoscopia. Nesse caso aqui, é um dos casos que a gente tem uma indicação, que é o que a gente chama de hidrocefalia obstrutiva. A gente tem uma obstrução que está causando esse acúmulo de líquido. Ao invés da gente entrar por esse orifício com um catéter e fazer essa derivação, a gente entra pelo mesmo posicionamento, só que ao invés da gente entrar com um catéter, a gente entra com um endoscópio, tá? É um endoscópio fininho, a gente entra no ventrículo lateral, passa pelo forame de Monro, que é esse forame que conecta o ventrículo lateral ao terceiro ventrículo, e a gente vai ter acesso ao terceiro ventrículo. Na parte de baixo do terceiro ventrículo, a gente tem uma área, tá? Que é uma área que se comunica com uma outra cavidade que a gente tem fora dos ventrículos, que a gente chama de cisternas. Então, quando a gente faz a abertura dessa região, a gente vai conseguir comunicar o terceiro ventrículo com essa cisterna. A gente faz uma comunicação anatômica entre essas cavidades e a gente não precisa deixar o paciente com nenhum tipo de dispositivo. A gente faz isso tudo por via endoscópica. Nem toda hidrocefalia vai se beneficiar disso, porque, como eu expliquei, existem vários tipos de hidrocefalia diferente, mas é uma técnica que a gente pode usar em grande parte dos casos.